Oi, Clarice. A gente vai falar hoje sobre as relações de poder segundo Michel Foucault e a gente vai fazer um podcast sobre o assunto. Eu, a Marina e o Samuel vamos discutir e o resto do grupo fez os slides. Oi, Clarice, eu sou Samuel e eu vou fazer uma introdução sobre o filósofo agora. O Foucault, ele não acreditava que o poder ele é rígido, ele sempre está maleável em constante mudança, que as relações de poder sempre iriam variar com o tempo. A gente vai falar sobre esse poema que discorre um pouco sobre o poder e ele ao longo do tempo. Esse poema se chama Ozymandias e ele é de 1818. Mas o ponto principal dele é esse trecho que eu vou ler agora. Meu nome é Ozymandias, rei dos reis. Contemplai as minhas obras, ó poderosos, e desesperai-vos. Nada mais resta, em redor a decadência. Daquele destroço colossal, sem limite e vazio, as areias solitárias e planas se espalham para longe. O que ele quis dizer com esse trecho? Que o poder, ele não é uma coisa única. Igual o Samuel falou na introdução, ele não é uma coisa sólida. Com o passar do tempo, os poderes vão mudando, a forma com que o poder é exercido sobre a população, sobre a sociedade, é diferente e resta só a história daquilo que passou. Esse poema fala sobre um faraó, que é o faraó Ramsés II. E é isso. Agora a gente vai começar a discutir sobre o tema. Como Foucault não tinha uma teoria específica sobre esse assunto, ele discorreu sobre o tema de várias formas. Então, existem vários tipos de poder, segundo Foucault. Um deles é o biopoder, que ele fala no seu livro História da Sexualidade. Para ele, a sociedade intitula o sexo só como uma coisa reprodutiva. Só que, acima de tudo, o homem, além de um animal, ele é um animal sociável. Então, o prazer deve ser levado em consideração quando a gente fala de sexualidade. Classificar o homossexual como o homossexualismo como um ato de perversão é uma manifestação desse biopoder. É você tirar do conceito de sexualidade uma coisa que é do ser humano, que é o prazer. Outro exemplo também que mudou a visão do sexo, que foi só para reprodução, foi na Alemanha nazista, né? Que Sim. era só que o foco era eugenia e separar as pessoas que no conceito do Hitler eram as mais aptas. O sexo virou realmente uma coisa só reprodutiva. Sim. Atualmente, né, esse negócio da cura gay também, onde o ser homossexual era considerado doença. Sim, tipo, não é A nem... ONU, a OMS classificou homossexual como doença, entendeu? Tipo, e faz pouquíssimo tempo que foi tirado essa classificação. Então, é tipo um poder sobre o simples fato de você gostar, o simples fato de você Da sua opção da sua sexual. opção sexual ser, tipo assim, barrada ou tipo, sofrer preconceito, que até hoje a gente sabe que existe. Oprimida. Em 2019 foi que conseguiram uma lei que, tipo, LGBTQI-fobia era Sim. crime. Só em 2019, tipo, olha quanto tempo. E Até hoje a gente é muito político, defende abertamente. Tipo, tem bancada evangélica, gente, pelo amor de Deus. Tipo assim, esse negócio da cura gay,
o homossexual, ele é tratado como aberração só se ele praticar o homossexualismo. Entendeu? Tipo assim, um homem vivendo com outro homem, tendo relações sexuais e amorosas com outro homem, isso é tratado pela igreja. Agora você estar e tal, não tem problema, mas você vai ser oprimido se você quiser frequentar a Sim. igreja, entendeu? Então já é um. Ou seja, É, opressão em cima do. a própria lei de casamento LGBT É, é muito recente. Nem, então, tipo assim, As formas de lidar com isso estão alterando durante todo o tempo. E isso sim, bate com a mas teoria de Foucault. é uma grande, vamos dizer que é uma grande evolução, mas não chegamos ainda à utopia de uma sociedade onde não existe preconceito, entendeu? Porque não. atualmente para o Brasil é uma utopia isso. Não, nem tem como. Não, acho que não tem nem jeito. Se o tempo Porque o pode passar o tempo Brasil que quiser. é o topo, tipo assim, é um dos principais É, em crimes, onde, tipo, o país que morte mais de mata LGBT é o que mais transexual. mata, entendeu? Oi, Clarice, aqui é a Marina. Agora a gente vai entrar no assunto principal do nosso trabalho, que é as prisões. Na obra do Foucault, Vigiar e Punir, ele afirma que o objetivo da disciplina é estabelecer um corpo dócil, ou seja, que as pessoas sejam de fácil manipulação para que haja uma disciplina. E o corpo ele está nessa disciplina constante. E sobre a prisão, o Foucault afirma que ela é um aparelho disciplinar exaustivo e ininterrupto, que não existe um mundo exterior na prisão. Existe apenas um poder quase total sobre o prisioneiro e um isolamento do indivíduo. Entendeu? E que haja a prisão quer que haja uma reflexão sobre o crime e que a pessoa fique com remorso e que não faça mais. Só que Foucault, ele mostra, conforme o tempo, nesse livro ele fala das transformações do poder conforme o tempo e nas prisões. Por exemplo, na monarquia absoluta, quando alguém praticava um crime, era como se fosse um crime para o rei. Ela sofria um crime diretamente a ele e ele massacrava, a pessoa era guilhotinada e esse poder sobre a prisão foi se transformando. E ele afirma que hoje esse processo de transformação não diminui a criminalização. Ele só, em dados, assim, só está aumentando, entendeu? Porque quem sai da prisão tende a voltar. E assim vai. E agora a gente vai começar a nossa discussão sobre o tema. O bonde dos 40 é uma facção criminosa que ela surgiu disso, que Foucault critica, da cadeia estar sendo mais prejudicial do que benéfica na sociedade. Essa facção foi criada em 2007, quando prenderam diversas pessoas juntas, criminosos influentes. Aí eles criaram essa facção criminosa por conta dele estar exposto, dele estar junto na prisão. E essa facção é responsável por diversos ataques, assassinatos, inúmeras coisas. Acontece que aqui no Brasil tinha que ser classificado, né? Por exemplo, uma pessoa que matou alguém, crime hediondo, né? Devia ficar separado de crimes menos pesados, vamos dizer, se eu posso dizer isso, né? Mas, tipo assim, deveria haver essa classificação, porque o que acontece? Como já dizia, grande Djonga na música, né? Favelas Vitreiras. Saiu da tranca e quis assaltar um banco. Então, tipo assim, acaba que o criminoso que tá preso por um exemplo, roubar um pão, sai dali sabendo praticamente como entrar na vida do crime e tipo, querendo continuar na vida do crime. Tem uma reportagem com o Drauzio Varela que, tipo, ele fala
sobre uma mulher que foi levar pro marido, escondeu na genitália, acho que celular e droga pra levar pro marido dentro da cadeia. E, tipo, ela foi presa. E aí, lá dentro, ela foi aliciada. E quando ela. E, tipo, sendo aliciada ali dentro, acabou. Quando ela saiu, ela meio que já tinha um lugar pra procurar, já tinha contatos e tal, e continuou no meio do crime. E sem contar que muitas vezes, quando chegam lá, o preso ele dá de cara com pessoas que têm um poder acima deles dentro da cadeia. Porque os bandidos são, tipo assim, tem uma hierarquia. E aí muitas vezes, muitos deles acabam fazendo dívidas com essas pessoas. Tipo, eu protejo a sua família enquanto você tá aqui dentro, mas você tá me devendo tanto. Então, quando ele sair, ele tem que entrar num tráfico para pagar a dívida, ele tem que, Sim. entendeu? Acaba que fica muito mais difícil. E Samuel tem alguma coisa pra falar? Então, e fora que a justiça brasileira, ela tem muita diferença em tratar as pessoas pela cor, né? Com certeza. Recentemente teve o caso da Mari Ferrer lá, Ferrer. Isso. Então, aqui tem um tanto de coisa, tem mensagem cheia de provas e acabou que não acontece nada, né? Que o agressor tá livre e já aconteceu diversos casos de negros da periferia. Por exemplo, teve um protesto que o negro foi preso por portar um pinho-sol. Não é crime portar um pinho-sol, mas atribuíram crime a ele, presumindo que ele ia cometer um crime com pinho-sol durante o protesto. Isso não acontece, não é nem só aqui, né? Tipo, a gente viu os protestos que teve mas só em todo mundo. Antes de a gente entrar nesse assunto, falar sobre os presídios aqui no Brasil. Tipo assim, aqui no Brasil, o único presídio que eu acho, eu posso estar errado, mas o único presídio que eu acho que tem a separação certa, não a separação certa, mas é destinado para um tipo de crime, é o presídio do Tremembé. Lá só tem crime midiático, ou seja, aqueles crimes tipo Isabela Nardoni, Matsunaga. Então lá só tem crime midiático, que foram pra mídia e fizeram aquele alvoroço todo e estão tudo lá, entendeu? Então acho que, tipo assim, esse é o único presídio, eu acho, que tem essa separação. Mas lá, tipo assim, é aquela coisa. Porque a Rustoff, ela tipo, estuda e ela tá, tipo... Super bem tratada. Super bem tratada, entendeu? Por quê? É um tratamento totalmente diferente. A maioria dos presos que estão ali tinha renda, ela era super rica. Resumindo, eles tinham uma influência grande por conta do poder deles. Foi um crime que chocou o país. Aí eles são tratados de uma forma totalmente diferente, creio eu, por conta de renda. Mas, infelizmente, no Brasil atualmente, se entrar nesse assunto de dar melhor condições, tratar diferente os presos, se você for entrar nesse assunto, nesse debate, geralmente fala que você está querendo passar pano para criminoso, não, e sem contar que você quer... Pode ir. Sem contar que, tipo assim, um dos slogans do nosso atual presidente é bandido bom é bandido morto, né? Exatamente. Então, assim, a ressocialização ficou quase não, ela é nula, assim. Ela é nula, sim. Então, e a punição pela punição já é comprovado que não é muito eficaz. Olho por olho, dente por dente, nunca funcionou, a gente sabe. Claro, o leite de leão não funciona. Então, tipo assim, a gente tem um exemplo, né, clássico de um livro, que é Os Miseráveis, que ele trata disso, né? Quando o Jean Valjean tenta sair da prisão, tá na prisão porque ele roubou roubou um pão, né? E ele tá na prisão por isso, ele tenta fugir, e aí a pena dele é aumentada em muitas vezes, muito mais do que ele deveria estar lá.
E lá ele é sujeito a fazer um trabalho pesado, um trabalho difícil. E quando ele sai, ele se esconde, né? Ele tenta. Ele não mostra quem realmente ele é, por conta do preconceito que a sociedade tem. Tipo, é a E mesma coisa. não é um assunto. O livro é antigo, é uma sociedade antiga, porém é um assunto que Muito está atual ainda. presente na sociedade atual do Brasil. E não só no Brasil, como em vários lugares do mundo. E se a gente for pegar assim, até antes mesmo de a gente falar em qualquer coisa de prisão, a gente tem que falar das desigualdades sociais, assim, né? Porque a gente não tem as mesmas oportunidades. Tipo assim, todo mundo não tem as mesmas oportunidades, sabe? Tipo, então você tá sujeito a cair nisso pelo simples fato de, tipo, você não conseguir ter acesso a uma outra coisa melhor, entende? Sim. É aquela coisa da favela. Então, o antigo governador do Rio, né, o Witzel, tem um vídeo dele que ele tá de helicóptero e ele atira de graça, sem nenhum motivo, assim. Aí, o que que uma criança periférica lá vai, tipo assim, ver o traficante, ver essa pessoa, chega, dá comida, trata a comunidade ali, Sim, tipo, razoavelmente, e aí vê na televisão o é uma grande governador. disputa de poder, né? Sim, Quando a gente começa a falar de desigualdade, começa a falar de favela, de essas coisas, a gente entra um grande problema no Brasil, que é a guerra contra as drogas. Ou seja, a Nossa. gente entra numa discussão que um lado quer exercer poder sobre o outro. E a gente acaba que nenhum dos lados solta o cabo, entendeu? Tipo, nenhum dos lados ganha, ninguém ganha. E, tipo, é uma discussão infinita e, tipo, é Que igual. tá enraizada, né? Aqui Sim, no é Brasil. igual falaram. O atual presidente é bandido bom, bandido morto. E é a violência, entendeu? E a O gente discurso não de ódio. pode tratar esse tema como se fosse simples assim. Um Sim, slogan vai resolver. Precisa de muito dinheiro investido, sociólogo, psicólogo, médico, muita gente envolvida para tentar resolver esse problema. eu acho que eu acho, na minha visão, que se o Brasil investisse em educação, saúde, A base, né, gente? a gente estaria, né, numa situação melhor que a gente está. E agora, Claro. o nosso ex-ministro da Educação vira e fala que o Enem não é para corrigir desigualdade, é para escolher os melhores. Então, mas ele é mesmo, né? É uma prova Visão feita elitista, né? E na verdade o Enem ele foi criado para corrigir uma injustiça que antigamente, antes do Enem, ó, a gente mora em Minas Gerais, quem tinha condição de viajar o país inteiro para fazer os vestibulares? Era pouca gente. O Enem deu acesso a muitas pessoas poder fazer a prova para qualquer universidade federal, né? Sim. É bem isso. E aí, esse processo excludente gera uma exclusão das pessoas às oportunidades, e gera uma exclusão de oportunidades a essas pessoas que fazem elas procurarem outros meios mais, não é nem simples, mas mais abertos para elas, caminhos que são mais livres. Só para esclarecer, a gente não concorda com o que está acontecendo, mas não da pessoa ir para outro meio, mas a gente entende a realidade dela. A gente acredita que ela cometeu o crime, tem que pagar, tem que sofrer as consequências, mas tem que ir correto com a intensidade do crime e não tem que só punir, tem que colocar na sociedade. A gente tem um exemplo. Quando o preso ele sai da cadeia e chega lá fora para tentar, vamos supor que ele foi bem direcionado dentro da cadeia e ele teve um bom tratamento e ele saiu e decidiu que realmente ele vai mudar de vida, ele vai procurar um emprego e ele chega lá e tipo quer trabalhar de garçom no restaurante. Pronto, ele mostrou a ficha dele, ele tem uma prisão, sei lá por que cargas d'água foi. Você acha que o patrão vai querer
contratar ele. Não, E aí fala- tem relação também com o Jean Valjean lá, né, Marina? Sim. Que você falou. Que ele foi sim. perseguido pra sempre, aí ficou na sombra dele, por mais que ele tentasse, ele foi prefeito lá da cidade, que ele tava totalmente mudado. Mudado não, né? Porque ele O nunca teve Javert errado. não largava do pé dele, né? O tempo inteiro. Mas essas relações de poder, ela vem sofrendo alteração desde sempre, né? Desde, por exemplo, na França, na Revolução lá, que foi brusco essa mudança, que dos jacobinos, né? Robespierre começou a matar muita gente na guilhotina. Sim. Então, e também teve outro exemplo são as prisões dos Estados Unidos, né? Que eles ganham por preso, então é vantajoso. É, uma prisão privada, totalmente terceirizada. E aí muitas pessoas atribuem a maioria que está presa a ser negra, eles falam que o negro está mais propenso, ou então a índole, Sim, É eles duvidam associado da à índole violência. da pessoa, mas na verdade é um problema estrutural da sociedade, sim, que tipo assim, ó, dá menos oportunidade para essas pessoas. tem um livro que chama O Sol é para Todos, que, tipo, ele fala da sociedade estadunidense no século. No século não, nos anos 30. Bem ali na crise de 29 ali. Então, todo mundo passa muita dificuldade. Bem ali no meio da crise. Fala sobre uma família em que o pai é um advogado e ele está do lado de um negro, tipo, ele vai defender um preto no tribunal de uma acusação de estupro a uma menina branca. Dentro da sociedade em si, que demonstra no livro, já tem uma hierarquia em que, tipo, esse homem que é o advogado, ele está acima do pai da menina que foi supostamente estuprada. Então, simplesmente porque o pai da menina é um alcoólatra, vive às custas do Estado e mora perto do gueto dos pretos. Então, quando ele assume que ele vai defender esse preto no tribunal, as pessoas começam a xingar ele na rua, xingar os filhos dele na rua. Quando chega na hora no tribunal, com todas as provas lá, o soco que foi dado na menina foi, tipo, com a mão esquerda e o negro não tinha a mão esquerda. E no final tudo indicou para que o pai dela fosse o culpado. E esse homem, o advogado, defendeu ele o negro até o último momento. Mas mesmo assim a causa foi ganha pela menina que supostamente tinha sido estuprada, mas que o livro deixa bem claro que não. Tipo, isso passa em 1930 e a gente tá em 2020 e parece que nada mudou, porque um policial acha que ele tem todo o direito, sim, de pisar na cabeça de uma pessoa preta e asfixiar ela até a morte. É abuso de poder. Outro exemplo disso também é que o país Brasil sempre foi carregado nas costas por negros. Sim, e a gente acha que a prisão é uma coisa muito longe da gente, né? Tipo assim, que o poder exercido dentro da prisão tá muito longe de acontecer com a gente, mas na verdade a gente sabe que não, né? Foucault mesmo, ele faz uma relação com a prisão e com a escola, né? De disciplina exaustiva, você está submetido a uma maioria, você está submetido a uma coisa que você não tá afim. Uma manipulação, né? Tipo assim, você tá sendo vigiado o tempo todo. Assim, eles moldam a gente conforme o Enem. Exame Nacional do Ensino Médio. Ai, nossa, a gente já falou do Enem aqui, mas. Eu Nossa, é acho uma que prova. se a gente for pegar para perguntar, fazer um levantamento de dados, acho que 90% das pessoas concordam que o método educacional brasileiro não é o melhor, que a gente tem que fazer mudanças rapidamente. Uma das coisas, né, comparando a escola como uma prisão, é que a escola tem câmera, tem gente, vamos supor, tem zelador. Antigamente, hoje em dia não tem mais, pelo menos eu nunca estudei numa escola que tinha, mas uma pessoa que ficava vigiando o corredor
Eu estudei Lição. numa que tinha. Então, tem horário para Comer. comer, você tem que pedir para você sair, para você beber água, para você ir no banheiro. Se você faz alguma coisa que está fora da regra ou das Do que é diretrizes, considerado. Das punido. diretrizes. Cid QMC, ele fala que a escola não está ensinando, ela só está passando disciplina. Aham. Que você não está ganhando conhecimento no que você quer. Se você gostar, forçam você gostar. As profissões, os cursos que são mais valorizados, geralmente humanas, não é muito valorizado, né? Quer formar só advogado, médico e engenheiro. São cursos que desempenham um papel de poder na sociedade, entendeu? E outro exemplo da influência do governo sobre a educação é que, dependendo de quem está sendo presidente, que curso ele valoriza, varia, né? Exatamente. E o nosso presidente, ele não confia muito nas ciências humanas. E ele já anunciou que vai ter parte do pressuposto que os cursos de humanas não levam nenhuma melhora para a sociedade. Ele falou até em cortar esses cursos, né? Sociologia, filosofia. Ou seja, vamos tirar a criticidade e realmente virar uma massa de manobra, igual ele falava. Exatamente, entendeu? Política do pão e circo, né? Claro, nítido isso aí. Então, a filosofia e a sociologia são matérias, acho que essencial para construir o nosso senso crítico, entendeu? Para você entender como a sociedade chegou até aqui. Tipo, a estrutura da sociedade, como a sociedade se organizou, entendeu? E justamente para você não ser manipulado, que outra pessoa não exerça um poder tão forte sobre você, que você se questione, que você esteja sempre apto a responder. E a se questionar, entendeu? A questionar a si mesmo. Sim. E o governo nunca quis que a gente pensasse, né? A maioria dos governos é melhor para eles ter uma sociedade, uma população que é facilmente manipulada. Sim. Você pode perceber que no Brasil, em todas as épocas que teve uma sociedade não, mas um grupo de pessoas que se iam contra ele ou que iam contra a organização que o governo tinha, foi totalmente massacrado. A gente tem, por exemplo, o Tiradentes. Ele foi esquartejado em praça pública para todo mundo ver. E isso mostra como era o sistema de punição na época. E que ele só foi punido desse jeito porque ele era contra o governo. E o governo queria mostrar o que ele iria fazer com pessoas que se opunham a ele. Que ia acontecer aquilo. Usar de exemplo, né? Entendeu? E outra grande referência que a gente está evoluindo é que com a internet, né? Tá ficando cada vez mais possível ter uma oposição que não sofra censura e tal. Mas até hoje, tem uma página no Twitter que chama Sleeping Giants, que sempre que alguma pessoa pública, político, defende alguma fake news, faz alguma coisa errada assim, esse perfil vai e avisa. Por exemplo, vamos supor que a Claro patrocine essa pessoa e coloque o anúncio no canal dessa pessoa. Essa página vai e avisa a Claro que ela está financiando divulgação de fake news, que não está sobre alguma coisa legal, entende? Mas, mano, eu acho que, igual a gente falou, o poder tá em toda a sociedade, entendeu? Onde a gente vai, tem poder. Em qualquer lugar, dentro de casa. E o poder, ele afeta diretamente, não vou dizer diretamente, mas às vezes a gente não vê o poder exercido sobre a gente. Vamos para um exemplo. A igreja. Não tem
A igreja, ela tá em todo lugar, né? Desde os primórdios, assim, ela tá tendo influência em tudo que a gente faz. Na maneira que a gente lida com o mundo, na nossa própria criticidade. Ela não tá na política, por mais que o Estado seja laico, a gente tem a bancada evangélica, que eu já tinha falado outras vezes aí. E teve um negócio que o Samuel falou também, dos... que o Bolsonaro, tipo, tirou verba das 1 bilhão matérias de corte na educação. Mas ele perdoou uma dívida de 1 bilhão da igreja, manipulando a gente o tempo inteiro. Não digo a gente, mas assim, as pessoas que têm uma crença, uma fé muito forte, um fanatismo na realidade, né? Que crença e fé são coisas diferentes do fanatismo. Mas tirando dinheiro. Vive num estado, teoricamente, um estado laico, mas a gente sabe que as religiões de matriz africana não são vistas com bons falando em olhos até corrupção, hoje. Né? a sociedade brasileira valoriza só cristianismo, né? Mas a gente também reconhece que a igreja tem um enorme papel que é benéfico na sociedade como ele tem muito suporte, né, as pessoas necessitadas e tal. Mas essa parte, como já dizia Marx, a religião é o ópio do povo. Então a gente tem que observar a sociedade como um todo, né? E perceber que que as relações de poder estão em toda a área. Exatamente. Não, o nosso assunto principal gira em torno das prisões e das relações de poder dentro da prisão, mas aqui a gente quer mostrar que o poder que está dentro da prisão está ao nosso redor, não só na prisão, mas que a gente é manipulado, que a gente é observado, que a gente é pressionado e que a gente é julgado por certas coisas que a gente faz e que não vou dizer que é igual, mas se compara aos meios da prisão, entendeu? Ao poder que é exercido lá dentro. E que a gente sofre um poder de cima para baixo, né? Quem tá em cima sempre vai querer exercer poder sobre a gente. E vai ser assim até quando, entendeu? Tipo, não existe um limite, eu acho, que o poder, ele chegou num certo ponto e que ninguém vê limite nele. O pessoal quer ter poder e é isso, entendeu? Então, essa reflexão sobre poder e tudo mais de Foucault, ela vai ser atual para sempre, né? Porque sempre tem as relações de poder.